Gente, então, um vídeo para compartilhar com vocês a minha experiência com sling. Eu acho, no meu puerpério mais imediato, que agora Gilberto tá com 7 meses, mas no início eu gostava muito de ouvir as partilhas das mães, minhas amigas, relatos na internet. Porque eu via muito, acho que eu tive muito acesso a relato de parto, mas relatos de puerpério eu achei mais difícil de encontrar. E quando eu ouvia, eu falava, ai, que coisa boa. Então eu quero contribuir nesse sentido. E a questão dos slings, né, que eu fiz alguns posts sobre isso, eu quero falar um pouco da minha experiência. É, gente, no meu puerpério imediato, no meu baby blues, na minha loucura toda ali daqueles primeiros dias, uma das maiores dificuldades para mim foi carregar o meu neném. Porque eu ficava desajeitada. Hoje é muito louco, como eu já consigo pegar ele e hoje eu sou até mais forte nos braços e tal. E também o neném vai crescendo, ele mesmo vai aderindo no nosso corpo. Mas aquele início que o neném ainda, o corpinho dele tá todo molinho. Eu sempre tive braços e escápulas mais fracos, assim, então eu sou, apesar de eu trabalhar com o corpo e com manualidade, eu sou meio desajeitada, assim, com a minha manualidade e meus braços. Aí, pra mim, carregar era muito desafiador. E o susto que pra mim foi a questão de cuidar de um neném 24 horas por dia, né? E ter que dar conta das coisas de casa, tipo assim, fazer uma coisa na cozinha, arrumar, faxinar alguma coisa. Simplesmente, os primeiros dias com o neném é muito chocante, como você não consegue fazer absolutamente nada em casa. E aí, eu tinha essa coisa, eu não consigo carregar direito, tá, colo. Eu não consigo fazer as coisas em casa. E aí eu vi o sling como assim, ai meu Deus, eu quero tanto usar o sling como uma saída pra isso. Só que quando eu fui usar o sling, eu não consegui. Eu simplesmente tive muita dificuldade de usar sling. É, Era muito louco, porque assim, eu acho que conseguir usar o sling e conseguir se adaptar bem são muitas variáveis. Primeiro, tem o jeito da pessoa. Tem pessoas que têm facilidade com a amarração, com dispositivos assim de uso no corpo. Tem mais jeito com a coisa, a própria pessoa. Existe uma questão também que é o neném. Cada neném responde de uma forma diferente ao sling, sabe? Então tem nenéns que, sei lá, você coloca. Porque eu vi isso de amigas, de nenéns da mesma idade do Gilberto. Tem neném que você coloca no sling, parece que o neném aceita o sling e fica bem. Tem nenéns que ficam mais agoniados. Então existe a questão do neném, então existe da pessoa. E eu acho que também existe uma dimensão de acesso à informação de qualidade. Porque assim, eu lembro que eu ficava catando muito. Eu aprendi a usar o sling porque eu fiz um curso antes da gravidez mesmo, sobre puerpério, com uma doula super legal, que eu gravei ela colocando o sling no corpo dela. Mas, na hora que eu fui fazer, eu não dava conta de reproduzir o que ela fazia. E, para completar, eu procurei, na época, eu lembro de eu procurando na internet, tutorial, ou qualquer coisa assim, uma luz, e eu não encontrava. Então, eu vou, além desse vídeo que eu tô contando a minha experiência pessoal, eu também vou fazer uns vídeos com tutorial de sling para ajudar nesse sentido. Mas então o fato tem as características da própria pessoa, dela dar conta ou não, dela ter facilidade ou não, tem o bebê e tem um acesso à informação de qualidade, né? Então aí, quando eu comecei a tentar o sling, gente, eu não conseguia, era um desastre. Assim, eu não sei nem explicar, hoje eu coloco o sling, eu pensando, gente, o que eu arrumava que eu não conseguia? Eu não conseguia entender a amarração. Quando eu entendi, eu não conseguia ajustar o Gilberto no meu corpo. Aí as primeiras vezes que eu consegui, sei lá, depois de 20 dias tentando, né? E gente, 20 dias no puerpério imediato, são 20 anos. Eu chorava de tristeza. Eu acordava pensando no sling, eu não tô conseguindo. Aí eu queria colocar, e aí eu colocava o Gilberto e ele chorava, porque eu queria, sei lá, passear na rua, sozinha com ele, numa pracinha, enfim. Ou tomar um café com uma amiga em algum lugar, com ele lá, quietinho comigo, né, no meu corpo. Então, mas demorou. Então, fiquei muito chateada nesse início, realmente eu chorava, eu ficava projetando, eu quero tanto e tal. E aos pouquinhos, com o tempo, com a ajuda de amigas que davam conta e me ensinavam dicas ou me mostraram outros dispositivos, outros carregadores, outros slings, eu fui entendendo o que funcionava pra mim. Depois eu acabei me adaptando muito com um canguru ergonômico, que era feito para recém-nascido, também indicado para 0 a 3 meses. Hoje, curiosamente, apesar de ser mais difícil, porque o Gilberto tá maior, porque o neném maior pesa mais, ele mexe mais pra colocar. Hoje eu tenho mais facilidade de colocar ele no sling de faixa, porque eu acho que eu tô com a cabeça melhor, né, do que do puerpério imediato. E eu também treinei, porque sling é corpo, é prática corporal, então você tem que praticar, você tem que treinar para que a coisa aconteça.
Então é isso, gente. Eu só quis partilhar com vocês, assim, qual foi a minha experiência com o sling. Hoje, assim, sling é fundamental na minha vida, na minha maternidade. Eu vou no supermercado com o Gilberto com sling, ele sai comigo, eu sinto ele protegido, eu sinto que ele gosta. Tem uma coisa assim que o Gilberto no início, e acho que acontece com outros nenéns também, que eu já vi esse tipo de relato, que no início ele acha ruim, depois ele se encontra e fica bem gostosinho lá dentro. Então eu sinto que o Gilberto também gosta do sling. O que mais? É uma sensação de autonomia, de poder mesmo, assim, sabe? É uma liberdade, é uma forma de conexão, é uma possibilidade de mobilidade. É realmente revolucionário, assim. Eu vejo muitas mães que desistem de usar, falam, não, nem tentei, eu tentei, não consegui, não gostei. E aí eu acho que eu quero dar essa contribuição nesse sentido. Então, primeiro fazendo esse relato, falando pra vocês que eu não foi fácil pra mim, mas depois foi maravilhoso. E eu vou fazer alguns pequenos vídeos como esses tutoriais para falar um pouquinho sobre os slings que eu tenho, ensinar a amarração, para contribuir nesse sentido.